Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que vocês estão vendo esse vídeo. Então, né, gente, tivemos aí um pequeno problema. Preciso falar pra vocês que eu tinha resolvido, tá? Que agora eu ia começar a fazer aula online. Chega de vídeo, falei, eu quero interação com eles. Fiz com as outras salas essa semana, achei super legal. A qualidade do vídeo é um pouco inferior, mas ainda assim eu achei que vale a pena. E aí achei que eu ia fazer isso com vocês e veio o simulado e roubou 2 semanas de aula minha. E aí eu conversei com a Sandra, né, pra gente fazer a reposição dessa aula. E aí a gente esbarrou num problema. Eu tenho todas as minhas manhãs fechadas, tá? Eu não tenho nenhuma aulinha sobrando nenhum dia de manhã, assim. Eu tenho todo dia das 7 a 1 aula fechada. E aí eu tenho 2 tardes livres, mas vocês têm aula nesses dias à tarde. Aí à noite a gente ficou meio assim, por causa de outras atividades que vocês podem fazer. E aí o que a gente acabou achando que era melhor é essa reposição ser assim, em vídeo gravado. Então a gente vai ter que esperar mais 2 semanas para começar as nossas aulas online de verdade, tá? Vocês vão assistir o vídeo vai ser referente já às 2 semanas, tá? Não serão 2 vídeos separados. A gente vai terminar sangue. Para terminar sangue, né, eu já dei para vocês, elas são 2 aulas juntas, né, 63 a 64. A gente já teve o conteúdo da 63, hoje eu vou fazer 64, mas eu não vou fazer 65. Antes da 65 eu tenho aí 2 aulas extras para dar para vocês. Uma que eu vou dar hoje e a outra que vai ser em aula ao vivo, porque a gente vai voltar até a aula de quarta-feira, no nosso horário mesmo, né, das 3h50 às 4h40. Gente, então você vai falar pra mim, nossa, você vai fazer um vídeo de 1h40? Não, eu sei que se eu fizer um vídeo de 1h40 você não vai assistir, tá? Você vai me pôr lá no acelerado. Ai, como eu odeio quando vocês me colocam no acelerado. Eu fico falando assim, uma palavra em cima da outra e parece que eu dou... Não gosto. Assiste com calma. Copiando, anotando, importante. Então, o que a gente vai falar hoje, tá? Eu preciso terminar com vocês a BO, começar e terminar a RH. Com isso, a gente terminou a aula 64. Além disso, alguns alunos vieram conversar comigo sobre tipos de sangue raro, tá? Então eu vou acrescentar isso aqui, apesar disso não ser cobrado nos vestibulares. É legal a gente conversar porque biologia é uma matéria sensacional, né? Se a gente for falar mesmo de tudo da biologia, é assim... Ai, que matéria linda, né? E depois eu vou falar pra vocês do sistema MN, que é sim um queridinho dos vestibulares, tá? Apesar da postura de vocês não trazer. E aí, gente... Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que os que a gente faz geralmente, né? A gente faz vídeo de 20, 30 minutos, esse eu imagino que vai ficar perto de 40 minutos a 1 hora. E o restante do tempo você vai ter que fazer os exercícios, tá? Então você tem 4 exercícios para fazer na apostila e eu vou mandar mais, acho que 2 exercícios de MN para vocês, porque aqui não tem exercício de MN. Correção dos exercícios a gente vai fazer ao vivo, tá? Só que aí isso vai ficar para nossa próxima aula, porque a gente não tem um horário para fazer isso de reposição, tá? Um horário que todos vocês possam e que eu não esteja dando aula em outra sala, ok? Gente, qualquer dúvida, todos vocês têm meu WhatsApp, né? Fiquem, eu não vou falar aqui porque esse vídeo fica aberto no YouTube, mas todo mundo pode me mandar, a gente tem um grupo junto, né? Então vocês podem me mandar o horário que for, eu só não garanto responder no horário, porque se eu tô em aula eu não tô no celular, né? Isso é meio óbvio. Mas eu tô disponível pra vocês quando vocês precisarem. E o que vocês acharem melhor a gente ver no vídeo, a gente faz junto na nossa próxima aula. Eu vou fazer exercício por exercício com vocês na lousa na próxima aula, certo? Antes da gente começar a lelos múltiplos, que também é matéria extra, tá? A gente vai falar de pelagem de coelhinhos, mas deixa isso pra depois. Então, gente, vamos relembrar um pouquinho do que a gente tava falando na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre o sistema BO. Falei pra vocês que foi descoberto por um médico, né, o Langensteiner, e ele viu que algumas pessoas tinham a glicoproteína A, né, uma glicoproteína qualquer, e ele chamou de A na superfície das hemácias, outras pessoas tinham a B, outras pessoas tinham as duas e outras pessoas não tinham nenhuma. Quem tem A, ele chamou de... Quem tem a primeira, ele chamou de A, quem tem a segunda, ele chamou de B, quem tem as duas, ele chamou de AB, quem não tem nada é zero, que virou O, certo? E aí nós vimos que eu sempre produzo, a gente chama isso de aglutinogênio, que nada mais é do que um antígeno presente nas hemácias, só lembra que é um antígeno natural. Vai ser um anticorpo natural, você já nasce produzindo, você não precisa ter sido exposto nenhuma vez. Aí nós vimos que eu sempre produzo aglutininas, que são esses anticorpos naturais, que você já nasceu produzindo mesmo sem ter contato com um tipo sanguíneo diferente do seu. Sempre pro oposto
do aglutinogênio que você tem. Então, se você é A, você produz anti-B. Se você é B, você produz anti-A. Se você é AB, você já tem os dois antígenos, então você não produz anti nenhum. Se você é O, como você não tem nenhum aglutinogênio, você produz as duas aglutininas. Você produz anti-A e anti-B. Vimos como que eu faço para saber o tipo sanguíneo da pessoa. Eu pego uma plaquinha, coloco 2 gotinhas de sangue da pessoa, pingo anti-A e pingo anti-B. Se aglutinar com anti-A, é porque a pessoa tem o antígeno A. Se aglutinar com o anti-B, é porque a pessoa tem o antígeno B. Se aglutinar nos dois, a pessoa tem os dois antígenos, então ela é AB. Se não aglutinar nenhum, é porque a pessoa é O, certo? E aí nós vimos a respeito das transfusões. Vimos que eu nunca posso receber um aglutinogênio para o qual eu produzo aglutinina. Ou seja, A pode receber de A e de O, B pode receber de B e de O, AB pode receber de todo mundo e O só pode receber de O. Paula, não lembro isso, meu Deus do céu. Gente, você tem aí no teu caderno, tá? Tava na lousa da aula passada. Então, quem não lembra, acompanha com o caderno, tá? Eu não vou anotar tudo de novo, porque senão a gente vai perder meia hora só refazendo a lousa da aula passada, certo? Mas usa a colinha aí do seu caderno. Se eu tivesse uma lousa grandona, eu deixava a tabelinha no canto, mas aqui se eu deixar a tabela, eu perdi meia lousa, certo? Então, deixa eu pôr a lousa mais pra frente. Gente, e aí, nós terminamos vendo a genética do sistema BO. Falei pra vocês que é um caso de alelos múltiplos com dominância completa e codominância. Misturamos todas as aulas anteriores e até alelo múltiplo que a gente não viu ainda. O que seria isso então? Por que alelos múltiplos? Porque eu não tenho só 2 alelos, azão e azinho. Eu tenho 3 alelos. Isão A, isão B e izinho. Então eu tenho 3 alelos diferentes. Além disso, eu tenho que lembrar que apesar de existirem 3 alelos, cada pessoa possui 2. Porque eu sempre vou receber um do meu pai e um da minha mãe. Então pode existir 237 alelos. Quantos que eu terei? 2. Sempre 2, porque a gente tem pares de cromossomos, certo? Então eu tenho 2 alelos. E aí a gente tem que saber como que esses alelos trabalham. Entre isão A e isão B existe codominância. Então se eu tiver o isão A na ausência de isão B, eu sou A. Se eu tiver isão B na ausência de isão A, eu sou B. Se eu tenho os dois juntos, eu sou AB, tá? Eles se somam na determinação do caráter do heterozigoto. Mas ambos têm dominância completa sobre o izinho. Então, eu só sou O se eu for izinho, izinho, tá? Se eu for isão A, izinho, eu sou A. Se eu for isão B, izinho, eu sou B. Porque a gente tem que esse alelo, ele é recessivo. Lembraram de tudo isso? Gente, o que eu quero fazer aqui com vocês? Alguns cruzamentos pra gente entender como que isso funciona, tá? Então, vamos lá? 8 minutos só pra Paula fazer blá 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 da aula passada. Aí não sabe porque que vive atrasada na apostila, né? Então, gente, vamos falar agora, de cruzamentos. Só pra ficar claro, tá? Isso aqui são exemplos. Do sistema ABO. Por exemplo, eu posso fazer para você uma família... Ai! Uma família muito fácil de entender. A minha. A minha família, ela é composta por 5 pessoas, tá? Então, a gente vai fazer aqui um exemplo. Família da Paula. A gente tem lá na minha família, meu papai, minha mamãe, conheceram, se casaram, tiveram 3 filhinhos. A Fabiane, o Tiago e a Paula. Sim, eu sou a caçula. Gente, papai é O. Mamãe é A. Fabiane é O. Tiago é A. Achava que era O. E eu sou A. Descobriu há pouco tempo que o tipo sanguíneo que ele achava que ele tinha estava errado. Porque minha cunhada tá grávida, né? Eu vou fazer a genealogia da família do meu irmão também. E aí eles foram fazer a tipagem sanguínea pra ver se corria o risco de eritroblastose fetal. Eu já vou explicar o que é eritroblastose fetal
como a minha cunhada é negativa, eles corriam esse risco. E aí descobriu que a tipagem sanguínea do meu irmão não era o que ele imaginava que era. Interessante, né? Gente, se meu pai sempre começa pelos ossos, porque ó, só pode ser izinho, izinho, então ó tá fácil. Então eu sei que papai é izinho, izinho, sei que Fá é izinho, izinho. Certo? Aí a minha mãe, se a minha mãe é A, ela é isão A. Se ela é isão A, ela pode ser isão A ou isão Azinho. Só que olha pra minha irmã, se a minha irmã tem um izinho aqui, tem dois izinhos, obrigatoriamente ela ganhou um do meu pai, um da minha mãe. A minha irmã, a minha mãe, eu tenho certeza que é isão Azinho. Meu irmão, isão A, poderia ser isão A ou isão Azinho, mas pô, cruza meu pai com a minha mãe, necessariamente vai ganhar um izinho do meu pai. E eu também sou heterozigota. Certo? Fácil de fazer o cruzamento assim? E a gente pode fazer o cruzamento de outra forma também. Agora eu vou usar meu irmão e minha cunhada. Tá? Então, exemplo, Helena. O bom são os nomes do exemplo, né? Quem lê fala, meu Deus do céu, a mulher tá louca. Helena ganhou um coraçãozinho, gente. Por que Helena ganhou um coraçãozinho? Porque minha sobrinha, tá? Nasce em agosto. Ai, coisa mais linda, né? Tô louca. Minha cunhada tá uma grávida tão linda, se vocês soubessem. Gente, e aí o que acontece? O meu irmão, você tá vendo aqui? Não, aqui, você tá vendo aqui. Meu irmão é isãozinho. A minha cunhada, ela é B. Só que ela é B, filha de paió. Então, minha cunhada é isão Bzinho. Cruza pra mim, o que dá de filhotinho? A Helena. Qual vai ser o tipo sanguíneo de Helena? Gente, primeiro com o primeiro, isão A, isão B. Primeiro com o segundo, isão Azinho. Segundo com o primeiro, isão Bzinho. Segundo com o segundo, izinho, izinho. Gente, a Helena pode ser a B. A Helena pode ser A. A Helena pode ser B. Ou a Helena pode ser O. Sim, né? Óbvio que foi de propósito que eu usei este casal maravilhoso de exemplo, porque é o único casal que consegue ter os 4 tipos sanguíneos como filho, tá? Então, não temos como saber o tipo sanguíneo de Helena. Ela tem 25% de chance de ser de cada um dos tipos sanguíneos do sistema BO, certo? Gente, se eu casar com um homem izinho, ou seja, com um homem O, eu só vou poder ter filhos A e O. Se eu casar com um homem B homozigoto, eu posso ter filhos B ou AB? Tá? Então a gente tem que saber fazer os cruzamentos. Gostaria que vocês treinassem os cruzamentos, tá? Porque se eu fizer todos aqui, fica muito fácil. Tipo, parece que quando eu vou fazendo fica mais intuitivo. Eu gosto que vocês tentem fazer sozinhos e aí a gente conversa melhor depois, ok? Só que além da pessoa ser do sistema BO, você com certeza já ouviu falar isso. A gente não fala, tipo, vou sempre me uso de exemplo, não adianta. Eu não falo que eu sou A, eu sou A positivo, tá? Meu pai é O negativo. Da onde sai esse positivo negativo? O que é isso? Gente, muitas pessoas acham que uma coisa tá junto com a outra. Tipo, é A positivo. Não. ABO é uma coisa, positivo e negativo é outra. E todos eles podem se juntar. Então, existe A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo, O negativo. Certo? A grande maioria da população é positiva. Tá? Você tem uma variação aí entre países, então a gente tem aí que é de 80% a 85% da população é positiva. Somos comuns, enquanto que de 15% a 20% da população é negativa. Paulo, por que é mais ou menos? Porque a gente não tem a tipagem sanguínea de todo mundo, certo? Mas a gente consegue ter uma noção aí. Então, de 80% a 85% da população é positiva. Então, é muito mais fácil achar alguém positivo do que achar alguém negativo. Esses dois aqui tiveram a sorte, tá? Meu irmão e minha cunhada são negativos. Povo raro, né? B negativo, minha cunhada é bem da rara. Gente, e aí nós temos que entender, então, o tal do fator RH. Gente, não é que a tia tá velha, tá? Eu sento no banquinho, porque minha letra, quando eu escrevo embaixo, fica muito feia. Então, no banquinho eu fico mais baixinha, aí a letra fica melhorzinha. Falando nisso, alguém aí já deve ter me xingado que não dá pra enxergar direito a lousa pra fazer a cópia, né? Então, podem ficar tranquilos
que assim que eu terminar a lousa, eu tiro uma foto e aí eu mando a foto pra vocês, tá? E aí pela foto fica melhor de enxergar. Se bem que eu não sei se vai caber tudo numa lousa. Mas qualquer coisa, os exemplos não precisa, né? Qualquer coisa eu faço no papel de novo e mando pra vocês o papel, tá? Se vocês acharem que ficou muito ruim de copiar, é só me mandar uma mensagem. Gente, e aí nós temos que entender o fator RH. Da onde vem esse nome RH? É o fator rhesus, tá? Porque ele foi testado no sangue do macaco rhesus. Então, Landsteiner deu este nome. Ele viu que quando ele juntava uma gotinha de sangue nossa com uma gotinha do sangue do macaco, às vezes aglutinava, positivo. Às vezes não aglutinava, negativo. Simples assim. Então, a gente tem os fenótipos. Positivo e negativo. E nós temos, tá, a produção de antígenos e de anticorpos. Então, o único antígeno aqui vai ser o antígeno RH. E o anticorpo vai ser o anti-RH. Gente, eu vou mudar o meio da lousa pra cá, tá? Porque eu lembro que eu perdi esse pedaço de lousa. Se tudo eu fiz só até esse cantinho. Vamos lá. Economia de lousa a gente vê por aqui. Nunca senti tanta falta daquela lousa grandona na escola, igual eu tô sentindo nas aulas em EAD. Se bem que eu gosto muito mais da lousa branca do que da lousa de giz, viu? Preciso dizer que eu adoro escrever de caneta. Eu acho que até minha letra fica mais bonita. Ai. Gente, e aí nós temos que saber, então, quem é o quê. Vamos fazer uma tabelinha bem linda? Eu vou perder esse pedaço? Vou, né? Não tem jeito. Então, vocês sabem que eu adoro uma tabela. Vamos lá. Fenótipo. Antígeno. Anticorpo. Ó, que bom que eu peguei mais lousa, porque não ia caber. E genótipo. Certo? Aí, o fenótipo só tem dois, né? Só dá pra ser positivo ou negativo, então a gente só precisa aqui de duas linhas. Gente, o indivíduo que tem fenótipo positivo é porque ele possui o antígeno. Se ele possui o antígeno, ele pode possuir o anticorpo? De jeito nenhum. O indivíduo que é negativo, ele pode possuir o antígeno? De jeito nenhum. Ele tem anticorpo? Tem. Olha que difícil. E aí, vamos lembrar de transfusão? Quando a gente falou de transfusão, nós comentamos que eu nunca posso receber um antígeno para o qual eu produzo anticorpos. Então, gente, olha o positivo. O positivo não produz anticorpos. Vou até pôr um traço maior aqui para não parecer que é negativo. Tá, ó, é de não tem. Gente, se o positivo não produz anticorpos, ele pode receber qualquer tipo sanguíneo. Então, ele pode receber de positivo, pode receber de negativo. Quando a gente fala do negativo, ele produz anti-RH. Então, o negativo nunca pode receber de positivo. Então, negativo só recebe de negativo, positivo recebe de todo mundo. Certo? Não vou perder aquele canto de lousa, eu vou escrever aqui as transfusões. Então, quando a gente fala de fator RH, a gente tem que saber da transfusão. Então, nós temos que positivo recebe de positivo e de negativo, enquanto que negativo só recebe de negativo. E aí aqui nós temos que as nossas definições de doador e receptor universal foram atualizadas, certo? Como assim?
Então, nós tínhamos falado na aula passada que o doador universal era o O, que o receptor universal era o AB. Agora a gente vai falar se é o O positivo ou o O negativo, o AB positivo ou o AB negativo. Então, a gente tem o verdadeiro doador universal e o receptor universal. Gente, o doador universal, ele não pode ter antígenos, afinal, se ele não tem antígenos, ninguém produz anticorpos contra ele e fica tudo lindo. Então, a gente tinha visto que era o O. Então, agora a gente sabe que é o O negativo. Ele é o verdadeiro doador universal. Quem recebe de todo mundo? Quem não produz anticorpos. A gente já visto aqui para o ABO, quem não produz anticorpos é o AB positivo. Então, nós temos que quem recebe de todo mundo sem olhar de quem é, AB positivo. Quem doa para todo mundo, mas não recebe de ninguém, O negativo. Quando eu falo não recebe de ninguém, entenda que dele mesmo ele recebe. Então, o O negativo só recebe de outro O negativo. Certo? Nossa, Paula, coitados dos Os, então é tão difícil deles conseguirem sangue? Não, gente. É muito comum as pessoas entenderem isso. Tá? Tipo, que o O negativo é o mais raro. Não, ele não é o mais raro. Ele é o que doa pra todo mundo. É o segundo sangue mais comum. Tá? O O, não o O negativo, tá? O é o segundo mais comum. Aí de todos os Os que existem, 20% é negativo, 80% é positivo. Certo? Então, o AB, que por sinal é legal porque ele recebe de todo mundo, é um sangue um pouquinho mais raro, tá? Agora eu não lembro exatamente a porcentagem, mas é um sangue bem mais difícil de você encontrar, certo? Gente, só que na aula de genética. Se nossa aula de genética eu tenho que saber o genótipo. Gente, o genótipo aqui, ele é um caso de dominância completa, com o positivo dominante e o negativo recessivo, tá? Então é facinho, primeira lei de Mendel. Mas eu preciso falar uma coisa pra vocês. Como é fenótipo RH, não sei onde tá, aqui, eu acho mais fácil a gente usar a letra R. Então vamos a Rão e Rzinho. É muito comum em exercícios você ver usar a letra D. E aí você vai usar Dzão e Dzinho. Gente, lembra que não importa. Você pode usar qualquer letra do alfabeto. Paula, eu quero usar Bzão e Bzinho. Usa. Paula, quero usar Pzão e Pzinho. Usa, amor da minha vida. A não ser que o exercício te dê a letra. Quando o exercício te der a letra, aí você tem que usar a mesma letra que o exercício usou no enunciado. Ok? Só que, gente, quando eu falo isso pra vocês, por que usar o D? Porque a gente vai ver, tá? Até vou comentar isso com vocês daqui a pouquinho, que existe mais de um tipo de antígeno RH. E esse antígeno, que é o que a gente estuda, ele chama RHD. Então, por isso que é muito comum vocês usarem Dzão, Dzinho, tá? Deixa eu fechar o computador, que ele fica aparecendo a notificação, tá dando desespero. E aí a gente tem, então, que você pode usar qualquer uma das duas letras. Mas independente, lembra que a letra é o que menos importa. O que você tem que lembrar é quem é dominante, quem é recessivo, certo? Gente, se eu falei pra você, vou usar o R, tá? Se eu falei pra você que o positivo é dominante, responde aí pra mim, eu juro que eu escuto mesmo na gravação. O genótipo dele tem que ser Rão, só que todo mundo tem dois genes, dois alelos, não tem? Então ele pode ser Rão, ou Rão, Rinho. E quando eu falo do negativo, o negativo obrigatoriamente é Rinho. Gente, então eu posso fazer os cruzamentos deles? Posso. Pais negativos e negativo, caso de Helena. Helena, eu não sei o tipo sanguíneo dela do ABO, mas tenho certeza que ela é negativa. Porque meu irmão é negativo, Rinho. Minha cunhada é negativa, Rinho. Rinho com Rinho, só dá Rinho. No caso, papai e mamãe, meu pai é negativo, Rinho. Minha mãe é positiva, Rão. Rão o quê? Rinho, porque meu irmão é negativo. Então, se aqui tem um Rinho, é porque ele ganhou um de cada. Eu e minha irmã somos positivas, então a gente ganhou o Rão de mamãe e o Rinho de papai. Então eu sei que eu sou heterozigota para as duas coisas. Eu sou Izão Aizinho, Rão, Rinho. Certo? Então eu sou A positivo, heterozigota para ambos. Paula, eu não sei meu tipo sanguíneo, eu quero saber se eu sou homo ou hétero. Você precisa saber de papai e de mamãe. Se tiver dificuldade para fazer, tenta aí fazer. Se tiver dificuldade para fazer, me manda mensagem, a gente faz junto. Se bem que dizem que nunca é bom a gente fazer esse tipo de coisa com o aluno. Porque, né, você pode descobrir incompatibilidades sanguíneas, isso não é legal. Mas brincadeiras à parte, gente, se alguém quiser fazer e tiver dificuldade, é legal pra treinar, tá? Pega
Ai, não sei da minha família, mas eu sei de outra família. Faz, só pra treinar é legal, tá? Monta a genealogia, mostra pra mim que você sabe montar, faz. Fulano é assim, ciclano é assado, como que é o filho deles? Ah, eu e meu namorado, quais são os tipos de sanguíneos que a gente pode ter de filho, tá? É legal brincar com isso, que é um negócio que a gente gosta, né? E junto você tá treinando genética, que é o que eu quero que vocês façam, né? Eu sou interesseira, eu mando vocês brincarem e tal, mas eu só quero que vocês treinem genética, a verdade é essa. Pode pegar a família de famoso e fazer, fica à vontade. Ok? Problemas aqui? Gente, se até aqui tá tudo bem, a gente precisa entender uma doença que infelizmente acomete muitas crianças, chamada eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Nossa, Paula, que nome feio, concordo, vamos entender? Então, isso, gente, eu não vou conseguir tirar foto da lousa, não, mas eu saio da frente, tá? Eu prometo. Opa, já comecei escrevendo errado, olha que feio. Vocês devem estar pensando que eu tô meio acelerada hoje, né? É sábado de manhã. Eritroblastose fetal, não sei o que eu tô inquieta. Ou doença, acho que essa pandemia já tá me tirando o eixo. Ou doença, vocês veem, gente, hemolítica do recém-nascido. Certo? Gente, o que é isso? Isso é quando a mãe é negativa. Cadê? Aqui. A mãe é negativa. E o marido dela é positivo. Entendeu por que do meu irmão teve que ter essa preocupação? Porque minha cunhada é negativa. Então, quando a mãe é negativa e o pai é positivo, a criança pode ser positiva. Se a criança for positiva, a mãe vai produzir anticorpos contra o sangue do bebê. E anticorpos passam pela placenta. E aí esses anticorpos da mãe vão atacar as hemácias do feto. E quando ataca as hemácias do feto, isso pode causar um aborto espontâneo. Isso pode causar surdez. Isso pode causar deficiência intelectual, tá? Baixo desenvolvimento intelectual, dificuldade na formação do sistema nervoso central. Então é uma doença muito perigosa. E eu tenho certeza que alguns de vocês têm caso na família que teve que tratar. Não que nasceu com a doença, mas que teve que tratar, tem tratamento, tá? Eu vou explicar o tratamento. Então, gente, é uma doença que sim, nós temos que nos preocupar com ela, certo? Quando eu falo disso, então, vamos marcar as coisas que são necessárias. Obrigatoriamente, eu preciso ter mãe positiva, pai. Não! Nossa, gente, eu não vou refazer o vídeo por causa disso, tá? Então fica só o apagado e arrumado, assim, o meu grito no meio. Pai positivo e filho ou filha, tanto faz, tá? Vou até marcar aqui pra você não achar que tem sexo certo. Tem que ser positivo. Então vamos fazer a genealogia dessa família? Então eu tenho que ter uma família de mamãe, papai, filhinho. Mamãe negativa, papai positivo, filhinho positivo. Paula, como que isso é possível? Ué, mamãe, errinho, papai, errão, tanto faz. Filhinho ganhou errão de papai e errinho de mamãe. Filhinho, errinho é positivo, certo? Gente, essa mulher vai produzir anticorpos contra as hemácias do filho. Os anticorpos vão passar pela barreira placentária e vão atacar as hemácias do bebê, certo? Paula, isso acontece já no primeiro filho? Eu ouvi falar que era a partir do segundo. É a partir do segundo, mas o tratamento tem que ser no primeiro. Por que então eu não fiz 2 filhos aqui? Por que eu já pus no primeiro filho? Porque pode acontecer no primeiro filho. Gente, o RH, ele não é um anticorpo natural como o do ABO. Então, a gente não nasce produzindo, tá? Então, as pessoas negativas, elas só começam a produzir anti-RH quando elas entram em contato com o sangue negativo pela primeira vez. Então, se a gente pensar que essa mulher
nunca sofreu um acidente, nunca recebeu uma transfusão sanguínea, então ela nunca teve contato com o sangue RH positivo. Como ela nunca teve contato com esse sangue, ela não produz anticorpos. E aí ela engravidou e o baby dela é positivo, tá? Então o corpo dela poderia produzir anticorpos contra ele. Só que uma coisa que você tem que lembrar muito bem lá das suas aulas de êmbrio, a gente tem que o sangue materno não entra em contato com o sangue fetal durante a gestação. A placenta, ela troca gases. O bebê dá gás carbônico para a mãe dá oxigênio para o bebê. Troca nutrientes, troca excretas, troca hormônios, troca anticorpos, mas não passa sangue. Como não passa sangue, a mãe nem sabe que o que tem lá dentro dela é um bebê positivo. Então o corpo dela não tá nem aí. O que acontece no momento do parto? No momento do parto a gente tem descolamento da placenta. A hora que eu tenho descolamento da placenta, eu vou ter sangue do feto. E isso, né, poxa, pensa, desgrudou da parede do útero, vai sangrar ali também o útero da mulher. É o momento que o sangue fetal entra em contato com o sangue materno. Então, no parto, a mulher começa a produzir anticorpos. Problema nenhum, a criança já nasceu, a criança já saiu de dentro dela. Como a criança já saiu de dentro dela, lindo! Ok, qual que é o problema? O corpo dessa mulher começou a produzir anticorpos. E lembra que a gente guarda os anticorpos nas células de memória? Quando essa mulher engravidar do segundo filho, aí sim, o corpo dela já está produzindo esses anticorpos e vai passar isso pro bebê. Por que você não colocou aqui o segundo filho? Porque se essa mulher recebeu uma transfusão sanguínea errada durante a vida dela, no primeiro filho já dá problema. Tá? Então eu tenho que saber que essa mulher já foi sensibilizada, seja por um bebê, seja por uma transfusão sanguínea errada. Depois que ela já foi sensibilizada, o próximo bebê que vier vai poder ter este problema. Paula, se o primeiro filho for negativo, não sensibilizou a mãe. O segundo filho for positivo, aí ele sensibilizou a mãe. Aí o terceiro filho é negativo de novo, não tem problema nenhum. Tá? Então são os filhos positivos os problemas. O primeiro foi positivo, sensibilizou a mãe. O segundo também é positivo, a mãe vai criar anticorpos contra o bebê. Certo? Vamos anotar essas coisas? Isso é comum cair no vestibular, adoro uma eritroblastose fetal. Já falo o tratamento, calma aí. Sei que vocês estão perguntando, pensa que eu não escuto, falo que eu escuto. Então a gente tem aqui que a mãe deve ter sido, quando eu falo deve ter sido, parece que é pra coisa boa, né? Aqui é pra coisa ruim. Previamente sensibilizada. Por outro filho positivo ou por transfusão sanguínea. Tá? E aí depois que ela já foi sensibilizada, o que vai acontecer? Nós temos que o organismo materno produz anticorpos contra as hemácias do feto. Podendo causar aborto, surdez ou quando não tem o desenvolvimento intelectual adequado, como que é o nome? Ou, nossa gente, deficiência intelectual. Quando dá esses brancos me dá um desespero, e tem que ser no meio da aula, né? Tem que ser pra passar vergonha. Paula, eu sou negativa, fiquei com medo disso agora. Como que eu faço tratamento?
Ó, gente, eu sou positiva, tá? Então lembra assim, mulher positiva não precisa nem se preocupar com o sangue do marido, porque a positiva nunca vai produzir anticorpos, nunca vai ter esse problema. Ou seja, se eu tiver um filho, jamais esse problema vai acontecer, tá? Eu não tenho como ter um bebê com eritroblastose fetal. No caso, eu acho que eu vou fechar a fábrica antes de abrir, né? A fábrica vai à falência antes mesmo do primeiro bebê, afinal a tia aqui já tá velha pra isso. Mas eu não corro o risco de uma criança com eritroblastose. Até porque, pensa, se eu já acho que eu tô velha pra ter o primeiro, imagina pra ter 2. Paula, quantos anos você tem? Faz 32 mês que vem. Gente, o tratamento. Então a gente tem que o tratamento ele vai ser feito a partir de injeções que a mulher toma. O que são essas injeções? Ela toma anticorpos prontos. Como ela tá tomando anticorpos prontos, eu tô dando um soro para ela. Então esses anticorpos vão matar os antígenos do bebê que ela entra em contato no momento do parto. E aí o corpo dela não produz. E lembra o que acontece quando eu tomo um soro? A gente costuma falar de picada de cobra. Se eu tomei um soro, ou seja, eu tomei os anticorpos prontos, o meu corpo não aprendeu a produzir. Se o meu corpo não aprendeu a produzir, ele não guarda nas células de memória. Se ele não guarda nas células de memória, ele não vai ficar produzindo e o próximo bebê não tem problemas, tá? Então, o tratamento é feito a partir de soro contendo anti-RH. Só que adianta a mulher no primeiro filho não fazer o tratamento e no segundo filho querer tratar? Não, ela tem que fazer no primeiro. Porque depois que ela foi sensibilizada, não tem mais o que fazer, tá? Então, no primeiro bebê... Opa, eu tenho que fazer com a outra mão, né? No primeiro bebê, ela já tem que tomar isso pra não ter a sensibilização. Gente, eu vou ter que apagar a lousa. E a minha única câmera que tá filmando, tá? Então não vai dar pra eu tirar foto dessa lousa pra vocês. Mas eu tiro um print do vídeo, como a qualidade do vídeo no meu computador fica superior à qualidade do vídeo no YouTube. Eu acho que eu consigo um print que dê pra ler bem, tá? Mas... Então, eu tô saindo da frente, ou pra você pausar, ou pra usar o print, que eu vou tirar o print dos 36 minutos e 56 segundos. Sem problemas até aqui. Se não tem problemas até aqui, vamos falar dos tipos sanguíneos raros e do MN. E, nossa, eu já tô em 40 minutos. Eu acho que eu vou ficar 1h30 falando sim. Porque vocês sabem que eu sou meio exagerada, né, pessoal? Não é à toa que eu sou uma das professoras que mais atrasa apostila na nossa escola. Vive dando aula extra, adoro aula de sábado. Na quarentena não tem aula de sábado, ela grava no sábado. Fica muito porco apagar meia lousa e já começar a falar com vocês. É porque parece pra mim tanto tempo perdido, deve te dar um desespero ficar me assistindo apagar a lousa. No ao vivo a gente conversa enquanto eu faço isso aqui. Fico eu falando sozinha e imaginando que você tá adiantando o vídeo. Aí eu não posso ir muito pra trás, que aparece a calça, né? Tô de calça de pijama. Eu sou dessas, tá? Igual eu acho que o jornalista de TV faz. Se arruma da cintura pra cima, eu sou assim, tô até de pantufa, gente. Vamos falar agora, antes de falar de MN, vou falar de tipos sanguíneos raros, porque me foi perguntado já por alguns alunos da sala. Isso não costuma cair no vestibular, tá? Isso é algo bem específico, mas eu acho legal vocês saberem, tá? Gente, quem assistiu... Como é o nome da novela? A última novela que passava das 7, que tinha a Grazi Massafera, o Antônio Fagundes... Ai, não lembro o nome da novela, mas vocês sabem de qual novela eu tô falando, não sabem? E nessa novela tinha uma menina, ó, eu lembro o nome dos personagens e não lembro o nome da novela, a Gabriela. Não é Deus Salve o Rei, Ai, meu Deus, não lembro o nome. Mas tinha a Gabriela, e a Gabriela sofreu um acidente e precisou de uma transfusão sanguínea. E aí, a novela adora essas coisas, né, pra achar o pai. E aí ninguém tinha o tipo sanguíneo da Gabriela, porque ela tinha um tipo sanguíneo muito raro. Que tipo sanguíneo era o tipo sanguíneo da Gabriela? Fenótipo de Bombaim, também conhecido como fenótipo como falso O, tá? Então, fenótipo de Bombaim.
E aí na novela foi mó negócio, né? Aí descobriu que o pai dela que achava que tava morto não tava. Tá? Mas novela usa essas coisas, tá? Eu acho legal quando eles usam esse tipo de coisa, porque mostra pelo menos um pouquinho de verdade, assim, sabe? Realmente é um sangue muito raro. Existe um caso real, tá? Em 2017, uma menininha da Colômbia, falso O, precisou de transfusão, e a pessoa mais próxima que conseguiram achar para fazer a doação para ela era um moço do Ceará, tá? Porque a gente tem, assim, por exemplo, no Brasil, 11 famílias têm casos de falso O na família. E aí, gente, né, por que você fala assim, poxa, mas o falso O, quando você testa do jeito normal, né, ele dá O, tá? Eu vou explicar por quê. Mas quando você testa nas plaquinhas do jeito que eu te ensinei, se a pessoa fizer o exame, vai dar que ela é O. Aí você fala, poxa, e ela não pode receber sangue O. Então isso dá um problema sério, né? Você fala, poxa, a pessoa foi diagnosticada errada. Então, o que acontece? Como isso é uma mutação hereditária, então eu tenho que receber dos meus pais, apesar dos meus pais poderem ser heterozigotos e não terem o gene, alguém da minha família já deve ter expressado. Então, a gente sabe que no Brasil existem 11 famílias que possuem essa mutação. Então, essas 11 famílias, sempre que nasce um bebê, eles fazem a tipagem sanguínea para ver se não é falso O. Aí tem que fazer uma tipagem sanguínea um pouquinho diferente, tá? Mas para ter certeza que eles não têm a mutação. O restante das pessoas não costumam procurar essa mutação porque é algo raro, tá? E se ninguém na tua família tem, por que você vai ter? Tá? Mas a gente tem aí que quem dá O, se tem na família a mutação do Bombaim, é bom pesquisar se não é Bombaim também, certo? Gente, o que seria isso? Vamos pensar aqui um pouquinho. A pessoa, ela não tem nenhum antígeno nas hemácias. Pessoal, Paulo, o O não tem antígeno. Então, só que não é que ela não tem antígeno porque ela é eximozinho. Ela pode ser exão A e ela não tem um antígeno. Por quê? Como que funciona as produções do nosso corpo, né? Do jeito que a gente fala, parece que é tudo muito... tá pronto. Na verdade, o nosso corpo, de todo mundo, independente do seu tipo sanguíneo, a não ser que você seja Bombaim, mas eu acho que todo mundo que tá me assistindo, a gente tem que o nosso tipo sanguíneo, ele começa produzindo uma proteína que a gente chama de antígeno H. Então, todo mundo produz um antígeno H. Se eu for a minha célula transforma o antígeno H em antígeno A. Se eu for B, a minha célula transforma o antígeno H em antígeno B. Se eu for a B, a minha célula pega o H e transforma metade em um, metade no outro. Se eu for O, eu fico só com H mesmo. Meu corpo não produz nada a partir dele, então fica só o antígeno H, certo? Gente, o que são os Bombaim? Eles não têm o precursor, então eles não têm o antígeno H. Mesmo que eles sejam isão A, o corpo dele sabe transformar H em A. Só que como não tem H, não produz o A. E aí essa pessoa, ela produz anticorpos contra o antígeno H, ou seja, ela produz anticorpos contra o sangue A, contra o sangue B, contra o sangue AB e contra o sangue O. Ela só pode receber de Bombaim, que é raro. Então, por isso que é importante, né, apesar da gente ter que a doação sanguínea, ela é anônima, nesse tipo de caso é pedido para as pessoas, se elas permitem, mas é feito um cadastro de quem é a pessoa que tem aquele tipo sanguíneo. Porque como é um tipo sanguíneo muito raro, se alguém precisar, eles vão ligar na tua casa. Olha, você pode doar, tá? O próximo que a gente vai falar é pior ainda, então existe um banco de dados mesmo para que essas pessoas façam as doações quando são necessárias, tá? Gente, então nós temos que o fenótipo de Bombaim, ou seja, o falso O. Falando isso, eu não sei se eu falei de doação com vocês na aula passada. Gente, doação de sangue é extremamente importante, tá? Lembra que uma bolsa de sangue ela pode salvar a vida de até 3 pessoas, tá? Então é bem legal quem puder aí doar, quem estiver disposto a isso, fazer doações. Os bancos de sangue, eles estão cada vez mais tendo problema com isso. É muita gente precisando de sangue para pouca gente doando sangue. Gente, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, todo mundo, quer dizer, todo mundo não, 1/3 da população vai precisar de sangue em algum momento da sua vida. Então, você pode estar ajudando você mesmo, tá? Pensa aí que, sei lá, se vocês são em 30, 10 de vocês alguma vez na vida vão precisar de sangue. Então, é importante que a gente faça a doação. Para fazer a doação, você tem que cumprir alguns requisitos. Ter no mínimo 16 anos, sendo que dos 16 aos 18 precisa de autorização dos pais, dos 18 para cima sem autorização, sendo que você pode doar até os 60, depois não pode mais.
Mulheres podem fazer a doação de 4 em 4 meses, homens podem fazer a doação de 3 em 3 meses. Por que que o homem pode doar mais do que a mulher se a quantidade de sangue que a gente tem circulando no corpo é basicamente a mesma? Porque mulheres perdem em média de 200 ml de sangue por mês na menstruação. Os homens não perdem sangue, pelo menos não em casos normais, né? Não vamos pensar em acidentes. Então a gente tem que, como a mulher já tá perdendo sangue, ela pode doar menos. Os homens, como não perdem sangue, podem doar mais. Tá? Você tem que estar em boas condições de saúde, você não pode estar resfriado, você não pode estar com nenhuma doença, com nenhum sintoma, nada. Diferente do que muita gente pensa, você tem que estar alimentado, tá? A gente tem isso de como a gente tira sangue para exame, sempre em jejum, de achar que a doação de sangue deve ser em jejum. Não, vão tirar meio litro de sangue de você, se você estiver em jejum, você vai desmaiar. Então você deve estar alimentado, mas claro, você não vai bater uma feijoada e doar sangue, você deve comer alguma coisa leve, tá? Além disso, você come de novo antes de sair do hospital, tá? O Hemocentro te dá um lanchinho a hora que a doação acaba. Gente, você não pode ter tido... Eu acho que tá em 3, tá? Eu não sei se eles mudaram o número, mas pelo menos eram mais de 3 parceiros sexuais no último ano. Você não pode ter feito tatuagem no último ano, você não pode ter colocado piercing no último ano. Você não pode ter hepatite B ou C, tá? Isso, na verdade, as hepatites, né? Elas te impedem de doar sangue pro resto da vida. AIDS, tá? E mal de Chagas, que são doenças que são transmitidas pelo sangue, né? Então, pessoas com essas doenças não podem fazer a doação de sangue, tá? Ter no mínimo 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Não ter bebido nas últimas 24 horas e eu não lembro por quanto tempo você não pode ter fumado, acho que são 12 horas, tá? Mas é bem legal fazer a doação. Gente, então o fenótipo de Bombaim são pessoas que não possuem o precursor H, que é o que origina, tá? Vou até marcar aqui. Origina os antígenos. Como essa pessoa não possui o precursor H, ela não possui antígenos, por isso que quando eu testo ela, dá como ela sendo O, tá? Mas não é que ela não possui antígenos, porque ela até pode ser izinho, mas não é por isso que ela não tem antígeno, ela não tem o precursor. Não possui antígenos, tá? Do sistema BO. E a gente tem que saber que ela produz anti-H. Ou seja, não pode receber sangue de A, de B, de O e de AB, tá? Não pode receber sangue de ninguém. Recebe apenas de outras pessoas com o fenótipo de Bombaim. Certo? Então a gente tem que esse é um caso bem específico. Gente, como que é o genótipo dessa pessoa? Tanto faz. Ela pode ser isão A, isão A, isão Aizinho, isão B, isão B, isão Bzinho, isão A, isão B ou izinho, tá? Não importa, porque o que ela não tem é o precursor, certo? Gente, o conhecido como sangue dourado ou RH nulo. Vamos lá. Esse é mais raro ainda. Também não vai aparecer no seu vestibular, tá? É só por causa de dúvidas que me mandaram. Sangue dourado ou RH nulo. Quando a gente fala que você é RH positivo ou RH negativo, é porque você possui ou não possui o antígeno RH. E aí eu vou falar aqui pra você, essas pessoas, elas não têm o antígeno RH. Você fala, elas são negativas. Não. Lembra que eu falei pra você que a gente usava a letra D? Porque o que a gente testa é o RHD? Então, gente, se você procurar em artigo científico na internet, você vai achar números diferentes, tá? O máximo que eu achei foi 61, o mínimo que eu achei foram 40. Então, a gente tem que, na verdade, para o sistema RH, existem, vou chutar o número mais alto, 61 tipos de RH diferentes que você pode ter nas suas hemácias. Só que 99,99999% da população tem 60 desses antígenos, só não tem o D.
E aí a gente usa, então a gente testa o D, porque é o D que algumas pessoas têm e algumas pessoas não têm. Então, tranquilo. O que é a pessoa RH nulo? Ela não tem nenhum dos 61 antígenos. Nenhum. O que significa que ela produz anti-RH contra todo o resto da população. Quantas pessoas com RH nulo existem no mundo? Hoje, vivas cadastradas 43. Tá? Então, gente, olha o problema dessa pessoa. Existem 43 pessoas no mundo que têm um tipo sanguíneo igual ao dela. Existem 43 pessoas no mundo das quais ela pode receber uma doação de sangue. Tô falando em mundo, não tô falando em Brasil. Mundo. Pelo que eu vi, 9 estão em idade e em condições de saúde para fazer as doações. Então, só 9 doam sangue desse tipo sanguíneo. E é claro que o tipo sanguíneo deles é usado para duas coisas, não é para doação, entra para pesquisa, porque é algo muito sensacional. Até porque, se eles não têm antígeno nenhum, eles podem doar sangue para todo mundo. Tá bom, Bahia também pode doar para todo mundo, desde que o RH seja compatível. E o RH nulo pode doar para todo mundo, desde que o ABO seja compatível, tá? É muito sensacional, mas é muito difícil isso acontecer, tá? Gente, claro que isso não vai cair no seu vestibular, isso é a exceção da exceção da exceção. Mas é legal vocês saberem. Então vamos marcar aqui o sangue dourado. A pessoa não produz, não possui, né, nenhum antígeno do sistema RH. Então, não possui nenhum antígeno do grupo RH. Produz anticorpo contra todo mundo, igual aqui, então só pode receber de gente igual a ela, certo? Eu não vou anotar isso. Se você quiser anotar, põe mais 2 flechinhas aí e marca, porque tá começando a me dar desespero, porque eu já vi que já deu 52 minutos de vídeo e eu ainda preciso falar de MN, tá? Eu acabo me empolgando, né, gente? Aí eu vou embora. Isso porque eu tô gravando sozinha sem vocês tirando dúvida. Imagina se eu tivesse em aula, isso é 3 aulas fácil. Preciso aprender a falar menos. Gente, vamos falar do sistema MN. Sistema MN é aquele negócio que ninguém sabe o que é. Eu não sei se eu sou M, se eu sou N ou se eu sou MN. Tá? Isso é difícil achar alguém que saiba. Por que é difícil achar alguém que saiba? Porque você não usa isso pra nada na sua vida. Não dá problema em transfusão, não faz diferença nenhuma. Paula, então por que raio você tá me mandando estudar isso se não faz diferença nenhuma? Porque o vestibular adora. Gente, eu falo, né, que eu como professora de genética, se um dia tiver um filho, se bem que eu acabei de falar que eu ia fechar a fábrica antes de abrir, se um dia eu tiver um filho, eu vou querer fazer um exame de DNA do meu filho. Não pra saber quem é o pai, não, pra saber se eu sou a mãe. Porque exercício de genética de sistema MN adora troca de bebê em maternidade. E a minha cunhada que brinca.